Está muito baixo aí? Boa noite a todos. Agora eu cheguei. A proposta dessa série, como vocês devem ter visto na semana passada, é responder questões que às vezes nos incomodam, às vezes nos impedem de dar um passo na direção de Deus. Então é uma série que está nos desafiando bastante. Então eu desafiei vocês a nos enviarem perguntas pelo site, por e-mail. Pode anotar aí, colocar ali num envelopinho também a saída. E eu tenho recebido várias perguntas e tem sido muito interessante ouvir vocês dessa forma. Muito bacana mesmo. E essa semana, em especial, aconteceu mais um fato que eu não acho que é coincidência, mas acho que foi quinta-feira. Minha filha me manda um recadinho no meio quase na hora do almoço, assim, fazendo umas perguntas também. Porque ela está tendo uma aula de filosofia, primeira vez que ela está estudando filosofia, e de cara estavam falando sobre Nietzsche, e que talvez a maioria de vocês saiba, é um filósofo alemão, que decretou lá em 1883, por volta de 83 e 84, num dos livros dele, ele decretou a morte de Deus. Ele falou: Deus está morto, nós o matamos. E eu até achei que assim, podia ter começado mais leve, né? Aula de filosofia, já começa assim. Aí ela já me mandou uma série de perguntinhas sobre o mesmo tema que alguns de vocês também enviaram as perguntas. Se Deus existe, por que existe fome, tragédias e etc. E nós vamos tentar responder um pouco dessas perguntas hoje com a história da criação. Com a história da criação que talvez vocês conheçam em parte, talvez conheçam bem, talvez desconheçam, conhecem só como espelho, né? Não conhecem claramente, mas nós vamos falar um pouquinho disso hoje, porque o nosso objetivo qual é? Não é ficar respondendo perguntas, porque eu já falei antes de começar essa série que a gente não tem todas as respostas, ninguém tem todas as respostas sobre qualquer assunto que você imaginar, nem cientista, nem filósofo, nem qualquer pessoa ligada à religião não tem todas as respostas. A intenção não é dar todas as respostas, mas talvez com algumas respostas, fortalecer a fé de vocês e talvez com algumas respostas ajudar a compreensão de alguns que talvez estejam enroscados nessas dúvidas. E para falar da criação, nós vamos começar falando de um personagem que talvez seja surpresa, mas que chama Moisés. Aí você fala: não, o pastor já se confundiu, né? Não era outro, né? O marido da Eva. Não estou falando do marido da Eva ainda, estou falando do Moisés, e já vocês vão entender porque nós vamos começar com Moisés. Moisés era um sujeito que talvez tenha sido na Bíblia, tirando Jesus, é o sujeito que mais teve contato direto com Deus. Deus, num determinado momento da vida de Moisés, tem um versículo lá em Êxodo 34 que diz o seguinte, Deus falando com Moisés, ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço uma aliança com você e com Israel. Você imagina Deus falando diretamente com uma pessoa? Falando assim: senta aí, anota o que eu vou falar. É impressionante, né? É impressionante. E Moisés foi essa pessoa que conviveu com Deus, que ouviu muita coisa de Deus, escreveu as leis, ele escreveu 5 livros da Bíblia. Quer dizer, essa que é a nossa intenção de estar falando de Moisés aqui. Inclusive, antes de falar disso, eu quero falar do primeiro encontro de Moisés com Deus, que foi muito interessante, mas muito interessante mesmo. Está lá em Êxodo 3, vou passar rapidinho, só para vocês verem que é muito interessante essa passagem. Moisés, ele teve a chance de ser um príncipe no Egito, mas aí o povo dele, hebreu, era perseguido e escravizado, e ele abandonou tudo, foi ser pastor de ovelhas lá no campo. E aí estava lá tranquilão, pastoreando ovelhas, aí um dia ele está andando assim, aí tem um ajuntamento, assim, a Bíblia chama de sarça, uns ramos, uma matinha pequena, que estava pegando fogo e não parava de pegar fogo. E Moisés ficou intrigado com aquilo. Então, já vou direto na Bíblia e falo o seguinte, lá em Êxodo 3, versículo 3, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Você vê que ele era um cidadão comum, né? Como a gente. Imagina, você está passando assim, lá tem os ramos, estão queimando, aí você olha
E continua queimando, 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 e não para. Ele falou, mas que interessante isso, vou me aproximar para ver. Versículo 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, do meio daquele fogo, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Se fosse Paulo, eu desculpa a sinceridade, mas Moisés não correu. Ele era muito mais corajoso. E eis-me aqui, respondeu ele. Imagina, saiu uma voz, a gente não sabe, a gente não consegue explicar, eu não tenho todas as respostas, não sei como que ele ouviu aquilo, mas de alguma forma, é isso que está registrado, que ele ouviu uma voz falando Moisés, chamando. E aí era Deus querendo falar diretamente com ele. E Deus se apresentou, falou, eu sou o Deus dos seus antepassados, de Jacó, de Isaac, eu vim aqui porque eu vim falar com você porque eu preciso de alguém para libertar o nosso povo, o povo hebreu, o povo judeu que está lá escravizado no Egito. Eu preciso de alguém para fazer isso e eu escolhi você. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas Moisés levou um susto, ele inclusive era gago, ele deve ter demorado uns 5 minutos, sei lá, não vou fazer porque eu não sou ator, mas enfim, deve ter sido uma coisa constrangedora. Ele não queria aceitar o chamado, mas Deus foi falando com ele, e aí ele fez uma pergunta, Deus, e a hora que eu chegar lá para falar com o faraó, em que nome eu devo falar? Olha que interessante. E no versículo 14, disse Deus a Moisés, quer saber o meu nome? Fala assim, eu sou o que sou. Isso é, você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Moisés deve ter pensado assim, isso ajudou bastante. Ajudou muito, eu vou chegar lá e falar, eu sou, me mandou. Ninguém vai entender, né? Talvez nem você não tenha entendido esse nome de Deus, mas guarde isso, porque daqui a pouco vai ser importante a gente ter entendido isso aqui. O nome de Deus que ele se revelou a Moisés é Eu Sou. Bom, estamos falando de Moisés porque 90% e talvez 95% das probabilidades, das possibilidades, é de que Moisés tenha escrito o livro de Gênesis. Porque talvez essa seja uma das suas questões. Poxa, mas quem escreveu sobre a criação? Então, quase todos os autores estudiosos, eles afirmam que Moisés, como ele escreveu todos os outros livros, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, né? Como ele escreveu os demais, também atribuem a ele o livro de Gênesis. Os 5% talvez que desconfiam, eles atribuem a história de Gênesis a forma que era passado de geração a geração naquela época. Antes da escrita, antes de Abraão, as pessoas iam contando para os filhos as histórias, através às vezes de poemas, de músicas, e essa história ia passando. Então a outra parte da teoria diz que foi assim. Aqui eu já respondo algumas questões com uma observação pessoal. Por que não pode ser as duas coisas? Por que a gente sempre precisa polarizar? Quem sabe havia essa tradição oral, de família para família, Moisés, conhecedor dessa tradição, conversando com Deus, quem sabe tenha esclarecido mais alguma dúvida, e escreveu o livro de Gênesis. Eu acho que isso é bem possível de ter acontecido. Bom, então vamos direto ao assunto, porque é muito interessante o que aconteceu aqui. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler uns poucos versículos aqui, mas eu realmente espero que isso seja útil. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Pausa. Num princípio, que nós não sabemos quando foi isso, era o caos, era a escuridão, era o nada. A luz e as trevas estavam misturadas, não existia separação entre essas coisas, era o nada, era o princípio do princípio, que a gente não sabe de quando se está falando aqui. Mas o que se sabe pela Bíblia
Obviamente, se você ainda não crê em Deus, você acha isso aqui talvez uma fantasia? Não tem problema, acompanhe o raciocínio. No meio do nada, Deus bradou, haja luz. Vamos raciocinar junto, tá? Imagina um universo escuro, onde não existe nada, ou é tudo confuso, e Deus brada, haja luz. Eu confesso para vocês que eu não consigo imaginar isso ao som de flautas, né? Como a gente fica imaginando o anjinho tocando flauta, harpa, né? Haja luz e o universo e aquela separação dos planetas e as galáxias, tudo. Nossa. Isso aqui deve ter sido um barulhão, mais um barulhão. Na hora que Deus falou, haja luz, deve ter sido um grande, de um boom. Boom. Ou, para falar em inglês, ficar um pouco mais chique, um Big Bang. Por que não? Que é a tradução de um grande boom, um grande barulho, um Big Bang. Por que não? Por que as coisas precisam ser polarizadas? Talvez tenha sido assim, Deus falou, haja luz, e aconteceu, e teve uma explosão, e as coisas, a partir dessa explosão, elas se organizaram. Quem sabe? Não sei. Esse foi o primeiro dia. Isso aqui é interessante, versículo 5. Esse foi o primeiro dia. No primeiro dia aconteceu tudo isso. Tá. No segundo dia, Deus separou as águas que ficavam embaixo das águas que ficavam em cima. Por isso que você olha para o céu, quando você tem a sensação de que vai chover. Então Deus fez essa separação, das águas que ficavam embaixo. Isso foi no segundo dia. No terceiro dia, Deus deu uma arrumada na parte de baixo. Terceiro dia, Deus deu uma arrumada na parte de baixo. Separou o que era mar, o que era terra, separou os continentes. Aí vem uma outra questão nossa também, né? Puxa vida. Muito antes de se pensar em um mapa mundi, ou de ter uma foto via satélite, muito antes disso, a Bíblia está falando que a terra se separou e a água ficou para um lado e a terra para o outro, e aqui diz que Deus chamou de terra a parte seca. Ora, hoje é fácil, né? Você olha num mapa, assim, você vê o Brasil, você vê a África, você fala assim, puxa vida, provavelmente aquilo ali, em algum momento, saiu, se separou, né? Hoje é fácil para a gente ver isso, mas a Bíblia está falando isso aqui há muitos, centenas de anos antes da possibilidade de se fazer um mapa, uma foto de satélite. Isso foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus colocou os luminares no céu. Colocou o sol para iluminar o dia, o que ele chamou de dia, e a lua de noite. Pronto. Ele já respondeu uma questão muito simples. Não pode ter sido um dia de 24 horas, o dia 1, dia 2, dia 3. Concorda? Certo ou não? Por que não pode? Não tinha o sol. O que é o dia? É a rotação da Terra em volta do Sol. Então, quando você esbarra às vezes numas coisinhas, mas isso aqui foi feito 24 horas, não tinha nem sol para dizer se era 24 horas terrestres. Então isso aqui, se é 7 dias, se foram 7 dias, 7 mil anos ou 7 milhões de anos, tanto faz. E aí a gente entra nessa questão do tempo, que é uma coisa complicadíssima para a gente entender. Não o tempo relógio, o tempo de 24 horas, isso para a gente é fácil entender, mas à medida que você sai da nossa atmosfera, já tem outra relação do tempo. No vácuo, o tempo se comporta de outra forma. Você saindo do nosso sistema solar, como que marca o tempo? Como que você sabe o que é um dia, o que é uma noite? Então, é muita complicação para a gente tentar entender de uma forma limitada como a nossa, do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, o tempo para Deus é uma outra coisa. Deus é o eu sou. Deus é o presente. Presente contínuo, Deus está sempre presente. Não tem esse negócio de passado. Como é que Deus vai calcular? Nossa, faz 22 milhões de anos, 8 horas e 6 minutos que eu estou aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Deus é eu sou, é um presente contínuo. Mas é uma discussão, de novo, muito complexa. Mas aí, na criação, entra a questão da justiça, que nos interessa nessa série. Entra a questão da justiça, aquelas perguntas difíceis, enjoadas,
por que que se Deus é justo, por que que isso acontece assim, por que acontece do outro jeito. Bom, da forma que eu respondi para minha filha, de 14 anos, essa semana, eu vou tentar responder para vocês. Não menosprezando a inteligência de vocês, mas eu acho que o raciocínio é o mesmo. Talvez as palavras não sejam as mesmas, mas o raciocínio é o mesmo. Uma das perguntas que mandaram... Aliás, eu tenho uma cópia das perguntas aí, da mensagem que eu recebi da minha filha. Vocês não reparam o jeito que adolescente escreve? Pai, responde rápido. Oi? Pai respondendo. Como assim? Por que Deus permite que aconteça tragédias no mundo? Por que crianças morrem todo dia e tals? Uma pergunta para você responder em segundos, né? Ah, tá bom, vai. Foi a escolha do homem, filho, o pecado. Foi o que eu respondi para ela. Por que Deus vê isso e não faz nada? Por que crianças inocentes morrem de fome? Eram as perguntas que ela estava vivendo ali, na sala de aula. Era o debate ali na sala de aula. Talvez, com o português um pouquinho diferente, talvez sejam perguntas de vocês também. Porque esse é um assunto que nos interessa. Sobre a justiça. E para entender a justiça, eu falei para ela, filha, tem duas formas de você entender e chegar nessas respostas. As duas formas partem de dois princípios diferentes. Primeiro, o princípio de quem não crê em Deus, certo? E o outro, do princípio de quem crê em Deus. Então, se você não crê em Deus, se sua professora não crê em Deus, ou se seu amigo não crê em Deus, e ele quer saber de quem é a culpa, você pode falar tranquilamente, a culpa é sua. Óbvio. Porque se não existe mais nada além disso aqui, a culpa das crianças passarem fome é minha. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque quem vai fazer? Não existe Deus, não existe nada sobrenatural, não existe força nenhuma, é tudo acaso, então a culpa é minha. Então, se eu não creio em Deus, a resposta é fácil para todas essas questões, a culpa é sua. É lógico que às vezes as pessoas não creem em Deus, mas elas querem culpar Deus. É engraçado isso. Querem culpar Deus. Não, Deus não existe porque as crianças sofrem. Tá, mas e daí? Então, se Deus não existe, vai você fazer alguma coisa. Né? É engraçado isso. Mas tudo bem. A outra possibilidade é, se você crê em Deus, a resposta é um pouco diferente. E aí a gente precisa aprofundar um pouquinho nesse assunto, conhecer um pouquinho a mente de Deus, para a gente chegar nessas respostas. Bom, vamos fazer um exercício agora de imaginação, porque é o máximo que a gente pode fazer. A gente vai ser um pouco ousado agora, mas nós vamos tentar entender um pouco da mente de um Deus criador do universo, o Deus da Bíblia. Então vamos falar da perspectiva das pessoas que creem que existe um Deus, que criou o universo, que deixou a Bíblia para a gente entender as coisas. Partindo dessa perspectiva de uma pessoa que crê em Deus, o que esse Deus eterno, que não tem, que é o eu sou o tempo todo, o que esse Deus, se ele resolvesse criar alguma coisa, vamos ser sinceros, ele ia fazer alguma coisa interessante, tá bom? Então, vamos supor que ele resolveu criar um planetinha Terra e criar os seres humanos. Para que Deus ia fazer isso? Claro que estou dando para vocês a minha opinião e usando a imaginação, mas eu acho que se eu fosse tão poderoso assim, fosse criar alguma coisa, eu ia criar alguma coisa para ser amado por aquela coisa. Certo? Aquele ser, eu queria ser amado. Mas sendo poderoso, eu tenho a possibilidade de criar um monte de boneca Barbie. Certo? Um monte de bonequinha bonitinha, certinha, que se aperta um botãozinho, ela fala, te amo, te amo, te amo. Certo? Eu tenho essa possibilidade. Aí eu vou ser amado por todos. Certo? Deus tinha nas mãos essa possibilidade. Ele podia fazer, ou então criar só cachorrinho. Às vezes você maltrata o cachorrinho continua gostando de você. Deus podia fazer só os cachorrinhos. Tanta gente aqui apaixonada por cachorrinho, né? Deus podia fazer cachorrinho. Mas vamos pensar bem, se eu sou um ser assim, tão poderoso e criativo, eu quero criar alguém que me ame, mas que tenha a opção de não me amar. Concorda? Eu quero que você me ame, mas eu te dou a opção de você não me amar. Porque senão não tem graça.
recentemente teve uma história trágica, eu nem vou entrar em detalhes, porque era trágica mesmo, de um sujeito que prendeu uma amante, acho que 17 anos, no porão, e teve não sei quantos filhos com ela, tudo dentro no porão. Isso é amor? A pessoa não tem opção. A pessoa não tem opção, está presa ali. Isso não é amor. Amor é quando há troca, é quando a pessoa tem a possibilidade de não te amar. Essa que é a beleza do amor. Essa que é a beleza do amor. Então, quando Deus foi criar os seres humanos, Ele pensou nisso, falou, vou criar um ser que eu quero que ele me ame, mas eu dou a possibilidade dele de não me amar. E aí Ele criou Adão, criou Eva, o primeiro, você pode até entender isso aqui, se você quiser mesmo, abrir um leque de opções, você pode entender isso aqui como uma coisa simbólica, não tem problema, um poema, não tem problema. É a história da humanidade, é a história da criação. Deus criou Adão e Eva, ou sei lá, ou qualquer outro nome, Deus criou dando essa possibilidade. Eu quero ser amado por eles, mas eu dou a possibilidade deles não me amarem. E aí criou um lugar muito maravilhoso para eles, chamado de paraíso. Hoje a gente usa paraíso para descrever um lugar maravilhoso. Chamou de paraíso, colocou os dois lá, e animais, e frutas, coisa mais linda, e tudo beleza, só tinha beleza, para qualquer lugar, tudo era bacana, tudo era divertido. Eu tive só uma informação que tinha uma coisinha só que diz que era meio chata, que o Adão não gostava, que era uma brincadeira que a Eva fazia todo dia. A hora que ele estava tirando o leite da vaca, a Eva chegava por trás dele e falava, adivinha quem é? Ele não gostava dessa brincadeira, ele enjoou. Fora isso, diz que tudo era bacana, tudo era maravilhoso no paraíso. Bom, aí Deus criou essa opção do homem não amá-lo. Então o que ele fez? No meio do jardim, no centro do jardim, tinha duas árvores. Uma era a árvore da vida, que à medida que eles comiam, eles renovavam e nunca morriam e tal. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, é assim que a Bíblia descreve. Eu prefiro chamar a árvore do conhecimento do mal, porque o bem eles já conheciam, né? Então tinha lá a opção, falou, isso aqui tudo é de vocês, para vocês usufruírem, e, puxa, espero que vocês sejam felizes, que a gente se ame e que isso seja um relacionamento duradouro. Mas, claro, se vocês podem não me amar, podem me desobedecer, podem fazer as coisas do jeito de vocês. Então tem a opção. E aí, simbolicamente, ou literalmente, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não resistiu à tentação. A história não precisamos contar, que isso aí já está em qualquer desenho animado. O homem e a mulher não resistiram à tentação e optaram pela desobediência. Foi uma opção consciente. E antes que você critique a postura do Adão e da Eva, você e eu temos a mesma possibilidade hoje. Todos nós. Essa história se repete. Todos nós temos diante de nós a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a desobediência a Deus, entre crer em Deus e não crer em Deus, entre amar a Deus e não amar a Deus. Todos nós temos essa possibilidade. Eu e você temos. E o homem fez essa escolha. E o preço dessa escolha, segundo Gênesis, era a morte. Mas a morte aqui era o quê? Era a separação de Deus. A morte significava, olha, aquele amor que vocês tinham para comigo foi rompido nesse ato de desobediência. Vocês estão dizendo assim, a gente quer seguir por nossa conta, então sigam por sua conta. Então, em vez de você ter tudo fácil aqui, agora você vai ter que trabalhar para o seu sustento. Em vez de você ter a árvore da vida que vai te regenerando, você vai ficar doente. É uma opção que você fez, mas tudo bem, você quis conhecer o mal. Então, viva a sua vida. E aí, por um breve tempo, houve uma separação física de Deus, mas em seguida, o próprio Adão, até os filhos de Adão, eles buscam a Deus, falam com Deus, enfim. Mas aconteceu isso, houve essa morte, essa quebra, essa separação. Já não era mais uma coisa do dia a dia, de se conviver com Deus e amar a Deus, mas sim, o homem teve que enfrentar a vida
sozinho. Bom, de novo, nós todos temos a mesma opção hoje, em pleno século XXI, nós temos a mesma escolha diante de nós. Bom, o reino de Deus deixou de existir. Percebe? Porque enquanto tudo era governado por Deus naquele momento, a partir daquela ruptura, o reino de Deus não era mais o reino de Deus, era o reino do mal, da escolha que o homem fez. Por isso que os cristãos hoje oram assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que nós oramos assim? Porque nós queremos de volta o reino de Deus, o reinado de Deus, o comando de Deus. Porque a gente vê tanta injustiça, porque a gente reclama de tanta dor. Nós queremos de volta esse reino. Mas ali houve essa ruptura. Aí Deus, com um amor maravilhoso, ainda foi tentando de novo. E através de Moisés, como a gente falou, Moisés ensinou muita coisa ao povo, mas o povo era rebelde. Depois o rei Davi, Salomão, pessoas escolhidas por Deus e o povo sempre se rebelando, repetindo o erro de Adão, fazendo a escolha de acordo com a sua própria vontade, como nós continuamos fazendo até hoje. Depois Deus enviou profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, Amós, Obadias, aqueles nomes de Ageu, Jonas. Deus enviou dezenas de profetas e mesmo assim, na hora de escolher, o homem continuava escolhendo o mal. Bom, aí Deus chegou num ponto que ele falou assim: bom, agora eu vou fazer uma interferência mais radical. E tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Efésios, que descreve bem essa interferência de Deus. Efésios 2, versículo 4, diz o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que diz esse versículo? Que a gente ainda estava no meio do pecado, mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, na nossa escolha. Escolhemos viver separados de Deus. Enquanto a gente ainda estava vivendo nas nossas transgressões, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, enviou Jesus Cristo, sem que nós merecêssemos uma segunda chance, para que tivéssemos uma segunda chance, talvez definitiva. Eu não posso afirmar, mas eu acho que não tem mais nenhum plano que Deus vai lançar sobre a terra depois de Jesus Cristo. É o plano final de Deus. O resgate final está nas mãos de Jesus Cristo, de resgatar o reino de Deus sobre essa terra. E aí esse Deus todo-poderoso, Criador do universo, Criador das galáxias, de uma forma incompreensível para a nossa mente limitada, encarnou num bebezinho aqui na terra. Deixou a sua glória para viver aqui entre nós, num mundo de dores, de maldade, de mentiras, de injustiças. E de novo, um versículo que eu gosto muito que fala sobre isso, está lá em Filipenses, que diz o seguinte: Jesus Cristo, ele está falando de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se deveria pegar-se. Ele abriu mão, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse Deus mostrou um lado dele, do seu perfil, que talvez a gente não conhecesse. Humilde, ao ponto de deixar sua glória e viver no nosso meio, no meio das nossas transgressões, no meio da nossa injustiça. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, os homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E uma morte terrível, todos nós concordamos com isso. Chocante, inclusive para os padrões da época. Essa morte foi chocante de Jesus. De certa forma, nesse momento onde Jesus foi crucificado, nesse momento, Nietzsche
estava certo. Deus está morto. Naquele momento, ele está certo. A declaração de Nietzsche é a seguinte: Deus está morto, Deus permanece morto, e quem matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? Nietzsche estava certo, Deus estava ali, morto. E não só morto, nós cuspimos na cara dele, nós chicoteamos, nós colocamos uma coroa de espinhos para ridicularizar o que se chamava de rei dos judeus. Açoitaram Jesus até quase a morte. Se ele talvez não tivesse morrido na cruz, ele morreria em dias, com as infecções de tanta chicotada que ele levou. Estava todo cortado, com o corpo todo cortado. E aí penduraram numa cruz para que todo mundo visse. Imagina, o Deus que abriu mão de tudo, estava ali, morto na cruz. E para ter certeza que ele estava morto, ainda chegaram com uma lança e enfiaram no lado dele. Para ter certeza de que ele estava morto. E para ter certeza que ele estava morto, colocaram ele num túmulo. Então, nesse ponto, nesse momento da história, o Nietzsche estava certo. Estava certo, Deus estava morto mesmo. Mas se a história tivesse terminado aqui, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje. Talvez nossa vida seria uma angústia total, como foi a vida de Nietzsche. Eu lendo a biografia de Nietzsche mais uma vez, separei um trecho para vocês. Ela diz o seguinte: a sua voz ficou inaudível num certo momento da vida dele. Começou uma vida errante em busca de um clima favorável tanto para a sua saúde como para o seu pensamento. Em 1882, Nietzsche começa a escrever o Assim Falou Zaratustra, e esse período termina brutalmente em 3 de janeiro de 89 com uma crise de loucura que durou até a sua morte, que coloca-o sob a tutela da sua mãe e da sua irmã. Eu confesso que eu esperava mais de um homem tão ousado. Imagina, com 50 e poucos anos de vida, foi viver com a mamãezinha e com a irmãzinha, porque pirou. E morreu. Como ele declarou sobre Deus, Nietzsche também morreu, louco. Mas a morte não é páreo para o nosso Criador. A morte não é páreo. A morte não é páreo para Jesus, o Deus encarnado. A morte não é nada. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Não tinha como. O Criador da vida não podia ficar morto. Ele ressuscitou. E apareceu para pelo menos 500 pessoas, segundo os relatos. E saiu. E a primeira coisa que ele quis fazer quando ele encontrou seus amigos, ele falou: gente, estou com fome, vamos comer. Olha que bacana. Olha que Deus. Queria ter comunhão com os amigos. Foi a primeira coisa que ele quis fazer. Ele podia ir para as praças, né? Não, ele falou que queria ficar com os amigos. Para que os amigos vissem, aqueles que acreditaram, pelo menos que ele era o Salvador, num determinado momento, antes de vê-lo morto, pudessem ter certeza de que o que ele estava falando era verdade. E Jesus ressuscitou. E nos deu uma nova chance, a derradeira chance. Eu não sei o que isso te faz pensar. Mas se você tem perguntas, essa é a melhor pergunta para você fazer, a melhor de todas. Jesus ressuscitou? Troca todas as suas perguntas por essa, e eu vou já explicar um pouco melhor por que faz sentido. Você tem dúvidas quanto aos dias, ao tempo e
as injustiças, você tem todas essas dúvidas, troque suas duas dúvidas momentaneamente, talvez essa semana, talvez esse mês, por essa única pergunta: Jesus ressuscitou? Porque a resposta dessa pergunta muda tudo. Porque se um homem falou o dia que ele ia morrer, a forma como ele ia morrer, e falou assim: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado, 3 dias depois eu vou sair do túmulo e vou encontrar vocês. Se o Henrique Christie de Curitiba falar isso, eu acredito nele. Ou de Brasília, né? Ué, se alguém fizer isso de verdade, se algum de vocês fizer isso, eu vou seguir vocês. Se você falar assim: eu vou morrer, tem um atestado de óbito, todo mundo viu que você morreu, 3 dias depois você levanta e diz: ué, eu vou prestar atenção no que você está falando. Então, se Jesus ressuscitou, isso responde um monte de coisas, porque se ele ressuscitou, ele só pode ser Deus, só pode ser filho de Deus. Porque ninguém mais, não existe na história, ninguém. Você pode procurar qualquer um dos profetas, dos sábios, dos líderes religiosos, ninguém ressuscitou. Ninguém. Os melhores, os mais bonzinhos, muitos foram muito bonzinhos, mas estão mortos, enterrados. Nessas alturas, estão numa situação desagradável. Mas Jesus não. Jesus rompeu os laços da morte. Então, essa é a pergunta que você deveria fazer. Não significa que você vai ter respostas literais para todas as demais perguntas que você tenha. Mas isso responde uma série de coisas. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, portanto, que Ele é o Filho de Deus, o representante de Deus, o Deus encarnado aqui, eu quero crer e vou crer no que Ele falou. E isso abre um novo horizonte dentro de você, porque você sai daquela categoria do que não crê para o que crê. E aí é uma outra conversa, é uma outra perspectiva. Então, as injustiças estão aí, eu creio, eu entendi, mas de quem que é a culpa? É de Deus? Ou continua sendo nossa? Continua sendo nossa, continua sendo minha. Continua sendo da humanidade. Quando um líder, um político, um líder, um ditador, ele faz a opção pelo mal, a decisão dele fatalmente vai afetar inocentes, ponto. Não tem como fugir disso. É a justiça, entre aspas, desse mundo. É a injustiça desse mundo. E quando um inocente tem uma oportunidade de chegar no poder, ele tem de novo a árvore do bem e do mal à sua frente. E às vezes ele chega no poder, ele era um inocente, era um coitado, ele chegou ao poder, ele tem de novo a tentação entre o mal e o bem. E se ele escolher o mal, ele vai prejudicar uma série de outros inocentes. Ponto. A culpa é de Deus? A culpa continua sendo nossa, são as nossas escolhas, infelizmente. As doenças, os medicamentos, as vacinas, a gente ouve tanta coisa maluca, vacinas que são espalhadas por aí só para gerar lucro para um laboratório, não sei. Isso acaba tendo uma consequência. Desmatamentos, etc. A gente podia entrar em tantos assuntos aqui para explicar muitas das injustiças. A gente só não devia ter essa resposta: a culpa é de Deus, ou Deus não existe, porque se Deus fosse amor, a opção é minha, a opção é sua. Então, eu e você crendo ou não no Gênesis, você crendo se isso aqui é literal ou se é um poema, tanto faz. Nós temos amanhã, segunda-feira, uma árvore do bem e do mal à nossa frente, para nós tomarmos decisões. Você tem hoje uma árvore do bem e do mal à sua frente para tomar decisões. O que você vai escolher? E se você não escolhe por questões que você tenha, leve para casa essa única pergunta: Jesus ressuscitou? Troque momentaneamente todas as suas dúvidas por essa única pergunta: Jesus ressuscitou? Se Jesus ressuscitou, a sua vida pode ter um outro rumo. Se você crer que Jesus ressuscitou, sua vida pode ter um outro rumo a partir de hoje. Faça-se essa pergunta. Leve essa pergunta para as pessoas que você conhece. É isso que você tem que investigar.
O resto, nós conseguimos responder uma coisa aqui, outra coisa ali, mas nunca chegaremos a todas as respostas, impossível. Os cientistas não têm, os filósofos não têm, ninguém tem todas as respostas. A medicina não tem, a matemática, que parece ser uma ciência tão exata, não tem todas as respostas. Chega uma hora que as equações se embananam e você não consegue chegar numa resposta. Nem a matemática não tem todas as respostas. Ninguém tem. Mas a sua fé pode ser uma resposta. Se você crê nesse Jesus Cristo que foi crucificado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Deus, porque nós tivemos essa segunda chance através de Jesus Cristo. Eu reconheço a mim mesmo como um pecador, como alguém que, quando teve a oportunidade, escolheu o mal, como alguém que sofreu consequências por essas escolhas, mas como alguém que, um dia diante dessa cruz, escolheu aceitar o sacrifício de Jesus para a regeneração, para que a minha vida fosse mudada, Deus. Então, essa oração que eu faço para os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir ainda daqui a um tempo, num computador, num DVD. Deus, que esse teu amor alcance esses corações, que esse teu perdão alcance os corações, que a tua misericórdia chegue a esses corações, Paizinho. Mas eu oro pelos meus irmãos, para que também deem esse passo de fé, de dizer, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus e nosso Salvador. Toca no coração, Senhor Deus, toca na mente, toca na sensibilidade, nas emoções dos meus irmãos, Pai, para que, através de Jesus Cristo, nós consigamos um dia trazer de volta o reino de Deus para essa terra. Para que um dia a gente possa experimentar o que é um paraíso, o que é viver sem injustiças. Que a gente tenha essa possibilidade através de Jesus Cristo. Que é isso que significa a segunda vinda de Jesus Cristo, que é quando todos passarem a crer, quando todos passarem a fazer as escolhas certas. Aí sim, o seu reino vai voltar sobre essa terra, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Então nós oramos por isso, Deus, para que esse evangelho chegue a todos os corações, Pai, para que as pessoas sejam alcançadas por Jesus Cristo e transformadas por Jesus Cristo, para que a gente possa ser feliz, ser livres, e possa contagiar o máximo de pessoas, Senhor Deus, com esse amor que nós recebemos de Ti. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Na semana que vem, são outras perguntas complicadinhas também, mas muito interessantes. Para os cristãos, principalmente, aqueles que falam assim, puxa, eu precisava de um sinal de Deus, eu precisava de um milagre de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Boa semana a todos vocês.